Gabriela. Meu nome é Daniel. Nós somos alunos do terceiro ano do Instituto Federal Fluminense no campus Bom Jesus Talapuano. Bom, nós sempre fomos apaixonados por astronomia e há mais ou menos um ano e pouco a gente se inscreveu para uma bolsa relacionada à astronomia aqui na escola, que é do projeto Jovens Talentos da FAPERJ. Aí nós fomos contemplados com essa bolsa, que tem como propósito a divulgação da astronomia na nossa escola. Bom, e seguindo nisso, a gente sempre fazia observações, a gente montava o telescópio, a gente já fez vários eventos e salas expositivas relacionadas à astronomia aqui. E foi nesses eventos, nisso tudo, que a gente escutou muitas histórias relacionadas à influência do céu nas nossas vidas, mas na maioria das vezes eram histórias passadas por pseudociências, principalmente a astrologia, que era um grande meio de atrair as pessoas para virem, mas na verdade elas não são reais, né? Porque a maioria das vezes era histórias com signos, por exemplo, e elas sempre chegavam à tona de uma maneira ou outra. Bom, como eu sou do técnico em agropecuária, desde pequena eu cresci no meio rural. Então eu sempre escutei muitas histórias como a lua, por exemplo, influencia no nosso meio rural, que é nas plantações, que se eu plantar na lua crescente, os meus frutos vão ser maiores, vão ser mais saborosos, a minha lavoura vai ter uma melhor produção e coisas do tipo. E também por ser mulher, eu também já escutei muitas coisas de como a lua vai influenciar no meu humor, também no meu corpo. Daí iniciamos a pesquisa e vimos o quão difícil é encontrar informações verídicas sobre astronomia. Como se a gente fosse procurar no Google, por exemplo, sobre signos, vai aparecer milhares de abas com milhares de informações diferentes, inclusive vagas de emprego destinadas a pessoas com o signo de Virgem, por exemplo, porque são estereotipadas como pessoas mais organizadas e mais centradas. Daí eu, como sou da área de tecnologia de informação, dei a ideia da gente fazer um site para reunir informações e separar mitos da verdade. E informações acessíveis, que qualquer um que entrar no site vai conseguir acessar e mostrar a real influência da astronomia em nossas vidas. Bom, e separamos também em duas partes para falar sobre nós e sobre o nosso projeto, de forma resumida, apresentando o que iremos falar. Então, nesse trabalho, a gente descobriu alguns mitos e algumas verdades, como o corte de cabelo, por exemplo, que é uma história que todo mundo já escutou, que é um mito, mas ele está associado a uma verdade, porque naquela época as pessoas viam que as plantações, como eu tinha dito antes, elas eram melhores, tinham um melhor proveito com a lua crescente. Então, se as plantações estão crescendo melhor na lua crescente, então quer dizer que meu cabelo também vai crescer melhor. Esse que era o pensamento deles, mas não é real, porque isso não é uma influência realmente comprovada, porque isso não acontece. E conversando, né, com pessoas da comunidade, contando histórias que elas tinham sobre isso, de como, por exemplo, não havia energia elétrica. Então a lua era o meio de iluminação que as pessoas tinham para sair durante a noite. E isso ficou associado com o mito que na lua cheia as pessoas eram mais sociáveis umas com as outras, mas não era isso. O caso é que na lua cheia as pessoas tinham iluminação e com essa iluminação elas conseguiam transitar durante a noite porque não havia energia elétrica. Então foi assim que elas conseguiriam sair das suas casas durante a noite sem tanto perigo, porque esse que era o meio de iluminação que elas tinham. E estava associado o ciclo social com o ciclo lunar. E apesar da Lua não determinar o nosso humor, ela determina as marés, por exemplo, que é de suma importância para a manutenção de ciclos de vida na Terra, porque as marés permitem que a vida na Terra se estruture como ela é. Agradecemos por ter assistido e esperamos que vejamos vocês na feira.